Então você não escolhe o que você vai decidir. Na verdade, era só o que você podia decidir naquele momento dentro daquela circunstância. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Todos nós estamos condicionados a acreditar que múltiplas escolhas que temos no universo, apenas uma delas foi única e exclusivamente nossa. Se eu te dissesse que tudo isso é um mito, estaria disposto a refletir sobre o que realmente foi decisão sua? Por alguns anos da minha vida, refleti sobre essa questão. Muitas pessoas discutem sobre o livre-arbítrio, no entanto, sem um entendimento verdadeiro do tema. Assim decidi fazer minha parte para contribuir com todos nós, e as pesquisas foram para vários caminhos, mas para encurtar, eu trouxe uma parte do assunto para refletirmos. Independentemente da conclusão a que chegarmos, não podemos jamais interromper nosso processo de aprendizado. O livre-arbítrio é a ideia de que podemos arbitrar sobre o que queremos. Um exemplo é quando perguntamos a uma pessoa se ela quer um carro ou uma moto. Se ela optar por um carro, pronto. Isso é o livre-arbítrio, certo? O direito de escolha. E se eu te disser que em 300 milissegundos, antes de você fazer sua escolha, ela já tinha sido feita no seu inconsciente, antes dela se tornar consciente, como se alguém tivesse empurrado a primeira peça do dominó e a reação que isso causou afetou o seu comportamento. Na década de 1980, o fisiologista Benjamin Libet conduziu experimentos usando o eletrocefalograma para demonstrar que é possível detectar 300 milissegundos antes de uma decisão consciente os sinais de que alguém está prestes a realizar um movimento. Isso implica que a escolha de mover nossos corpos já está pré-estabelecida em nosso subconsciente antes de termos a sensação de ter tomado essa decisão. Os registros dos eletrodos mostraram que a decisão, de alguma forma, já tinha sido tomada antes de os participantes perceberem. E como tudo isso seria possível? A teoria afirma que o ambiente, por meio da seleção natural, determina a importância da característica do indivíduo ou de suas variações. E os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência. Os organismos mais bem adaptados são selecionados pelo ambiente e assim, ao longo de gerações, a atuação dessa seleção natural mantém melhor o grau de adaptação dos organismos, fixando suas características no ambiente. Isso talvez explique porque algumas pessoas não podem realizar atividades específicas, como jogar futebol como Messi ou correr como Usain Bolt. Claro que eles treinaram muito, mas isso não tira o fato de ser genético. E eles têm mais habilidades do que outros para esse esporte. É como se o universo não tivesse distribuído as mesmas cartas para jogar. Não apenas as cartas, mas a habilidade de jogá-las. Um fato que me chamou a atenção foi que Domenico Martelli, um pediatra respeitado, construiu uma carreira brilhante ao longo de 30 anos, sendo admirado pelos pais de seus pacientes e pela sociedade. No entanto, em 2012, ele começou a enfrentar julgamentos após ser acusado de pedofilia envolvendo suas pacientes. Pesquisas de neurocientistas revelaram que Domenico tinha um tumor de 10 centímetros crescendo em seu cérebro, o qual teve um impacto profundo em seu comportamento. Não é uma história isolada. Em 2002, um professor americano passou por uma situação semelhante. De repente, ele desenvolveu impulsos pedófilos em relação à sua enteada e acabou sendo preso. Posteriormente, foi descoberto que esse professor também tinha um tumor cerebral do tamanho de um ovo, afetando a região responsável pela tomada de decisões. Quando esses tumores foram removidos, os impulsos pedófilos desapareceram e as pessoas puderam retomar suas vidas normais, inclusive suas relações familiares. Isso nos leva a uma questão profunda. Se o livre-arbítrio existe, por que a remoção de um tumor cerebral pode alterar as escolhas de alguém? Isso nos leva a considerar se, ao modificar a composição física do cérebro, podemos de alguma forma influenciar as crenças e ideologias de uma pessoa. Pesquisas neurocientíficas demonstraram que tumores cerebrais e disfunções cerebrais podem levar
pessoas a cometer crimes involuntariamente. Isso nos levanta uma questão: como poderiam ser julgados por algo que estavam fora de seu controle? É importante ressaltar que não estou fazendo defesa, mas sim apresentando aspectos relacionados a um estudo e pesquisas conduzidas por neurocientistas. Mas e você, que chegou até o final desse vídeo? Quem de fato é você? O que te torna quem é hoje? Todas as decisões foram realmente 100% sua ou existiu alguma influência externa para que isso ocorresse, como amigos e ambiente? Obrigado e até breve.